Olá a todos e todas, meu nome é Marcos Obara, sou professor da Universidade de Brasília, né, e colaborador do curso de especialização em Direito Sanitário, especificamente na disciplina de Vigilância em Saúde. E hoje, né, o tema da nossa conversa é transição demográfica e epidemiológica. Então, esse tema é extremamente importante dentro do contexto, né, de transição de doenças, de um novo perfil aí, talvez, de surgimento de doenças na população brasileira em comparação aos anos anteriores. Então, quando nós falamos em transição, né, ela significa alterações, mudanças que ocorreram na população, que ocorreram dentro do perfil de doenças que atingem as populações. Então, mais ou menos em 1940, né, foi descrito pela primeira vez esse processo de transição demográfica na população brasileira. E essas mudanças, elas são moduladas por três fenômenos que são já amplamente conhecidos, né, que é a fecundidade, a natalidade e a mortalidade. Então, ou seja, o número de pessoas que, né, que morrem, que evoluem para óbito, o quanto que nasce, né, na população, o número de nascidos vivos, assim como as mulheres em idade fértil, né? E aí, essa transição demográfica, dependendo da taxa de natalidade, mortalidade e fecundidade, ela, ao longo do tempo, né, ela vem sofrendo alterações. E para isso, nós tivemos aí basicamente três fases dessa transição demográfica. A primeira fase, ela é caracterizada principalmente por um grande número de nascimentos, né, e também de óbitos. Então, tanto a taxa de natalidade e mortalidade eram elevadas. No segundo momento, ou seja, numa segunda fase, nós temos um declínio da mortalidade, né, mas a taxa de natalidade ainda, né, continua elevada. E num terceiro momento, uma terceira fase, a natalidade, né, diminui de forma acelerada. E aí, como consequência disso, nós temos aí um envelhecimento da população. De uma forma geral, né, alguns fatores contribuíram para a redução da taxa de mortalidade. E quais são esses fatores, então? Nós podemos principalmente atribuir a queda da mortalidade na população brasileira ao desenvolvimento de alguns fármacos, medicamentos, né, tratamentos hoje com o avanço da medicina, mais modernos, mais específicos, né, diagnóstico de algumas doenças que antigamente não existiam. Outro importante fator foram as obras de saneamento básico, ou seja, a rede de esgoto, né, o fornecimento de água potável, né, com cloração, distribuição de filtros. Também não podemos deixar de mencionar o desenvolvimento da agricultura, né? A mecanização da agricultura permitiu principalmente aí o desenvolvimento de algumas áreas rurais, né, que se tornaram cidades, e por outro lado, né, permitiu também um grande êxodo da população rural para as áreas urbanas. Além disso, o desenvolvimento econômico, né, o desenvolvimento socioeconômico do país, ou seja, o desenvolvimento das indústrias e comércios, que permitiu um avanço na economia, né, reduzindo aí, dando um maior poder aquisitivo para a população, tá? É importante mencionar também, dentro dessa redução da mortalidade, um indicador que nós chamamos de taxa de mortalidade infantil, né? Esse indicador é extremamente importante quando, por exemplo, nós observamos que houve uma redução da mortalidade infantil nos últimos anos e, como consequência, né, obviamente, de uma melhoria aí nos setores saúde, de saneamento básico. Por quê? Né? Menores de 1 ano são um grupo extremamente vulnerável a principalmente as doenças
infecciosas e parasitárias. E essa redução, né, ela mostra de forma significativa uma melhoria nessas, principalmente aí na redução da mortalidade de menores de 1 ano. Além disso, há outros fatores também permitiram a redução da fecundidade e da natalidade, né, que ocorreu mais ou menos a partir da década de 60. Então, que fatores foram esses? Primeiro, o planejamento familiar, né, a educação e as melhorias sociais. Então, por exemplo, as mulheres, né, elas hoje, graças a uma melhoria do nível instrucional, elas ocupam aí cargos de importância, de chefia, né, em grandes empresas, tanto estaduais quanto privadas. Além disso, né, um outro importante fator que contribuiu para a queda da natalidade foram os métodos contraceptivos, então iniciados aí por volta dos anos 80, né? Então as pílulas, os métodos de esterilização, e aí como consequência disso, né, houve uma redução do número médio de filhos, por exemplo, na década de 80, de 4 para 2, né, 2 e até menor que isso atualmente. E claro, apesar dessa redução da natalidade, da fecundidade, né, nós temos ainda alguns desafios aí que o Brasil enfrenta, como, por exemplo, a gravidez na adolescência, né, um grande número de abortos por ano, aí, em torno de 1,5 milhão de número de abortos também, que provoca aí algumas séries de problemas relacionados à mortalidade materna, né? A baixa cobertura de exames pré-natais, principalmente em algumas regiões brasileiras. Ainda temos algumas desigualdades, né, em relação a essa cobertura. De uma forma geral, então, a natalidade, fecundidade e a mortalidade, né, elas foram reduzidas ao longo do tempo, e isso gerou, né, algumas consequências na composição da população brasileira. A primeira foi um aumento, né, um aumento da esperança de vida, ou seja, um aumento da longevidade, tanto em homens quanto em mulheres. Uma outra consequência é que houve um aumento da população idosa no Brasil, né? Então isso vem sendo, a cada ano vem aumentando a população de idosos, isso consequentemente, né, traz uma consequência, né, que é a mudança do perfil epidemiológico das doenças no Brasil. Então, antigamente nós tínhamos uma grande prevalência, um grande número de casos de doenças infecciosas e parasitárias, e que gradativamente, né, com essas alterações na composição da população, aumento do número de idosos, novos comportamentos, novos hábitos da população, ela foi sendo substituída pelas doenças crônicas degenerativas, né? Então, atualmente nós temos grandes agravos, grandes problemas de saúde, como doenças do aparelho circulatório, dentre elas, né, AVC, infartos, que são responsáveis aí, principalmente pelas mortes de grande parcela da população. Não podemos também deixar de mencionar os cânceres, né, as neoplasias, que também ressurgem aí como importante causa de morte da população brasileira. E aí também, dentro desse cenário, né, um aumento principalmente aí de acidentes de trânsito e também da violência, né, atingindo principalmente jovens do sexo masculino. E aí, né, dentro desse contexto, né, o Brasil, né, tem promovido aí vários, digamos, programas, várias ações de prevenção e controle contra, né,
essas doenças crônicas degenerativas, vários programas de melhoria, assim como, né, ações de educação em saúde e de prevenção contra acidentes de trânsito e também as violências. E aí, né, diante desse cenário, então nós temos, apesar da grande melhoria da situação de saúde brasileira, nós temos ainda grandes desafios assim para atingir, né, uma situação ideal de saúde. Então, obrigado.